Um bom dia, pessoal. Vamos então aqui a uma primeira bateria de exercícios sobre a aplicação das leis de Newton. Nós já estudamos, um pouco sobre as leis de Newton, né? Verificamos aí a primeira lei de Newton, que é a inércia. Então, a inércia vai dizer o quê? Né? Que um corpo em movimento ou em repouso, né? Ele vai manter o seu estado de movimento, né? Esse movimento seria um movimento retilíneo uniforme, o qual eu citei, tá? Mas então os corpos têm uma tendência de manter o seu estado de movimento, tá? Vou mostrar para vocês aqui um videozinho, né? Que essa pessoa, então, que ela vai, né, executar esse movimento e perceba que as folhas, né? Elas demoram um certo tempo para cair, né, pela tendência aí de manter o seu estado de repouso. Tá? Uma outra situação que poderíamos ver isso, inclusive, né, no Facebook tem uma pergunta sobre isso, né, se a pessoa cai fora ou cai ali dentro, é de uma cama elástica sendo colocada em um caminhão, né, um carro aí em movimento. Tá? E você percebe, né, que a pessoa continua junto com o carro, né? Por quê, professor? Por conta da inércia, né? Então, ele mantém o seu estado de movimento. Ele possui uma velocidade no eixo horizontal que é a mesma velocidade do trator, tá? É claro que tem a resistência do ar, isso dificultaria um pouco, mas desconsiderando a resistência do ar, então, né, conseguimos observar ali essa tendência, né, como diz o título ali, né, do corpo manter o seu estado de movimento, tá? Então, seria uma verificação da inércia. Bem, vamos para os exercícios então, tá? Exercício número 6, que vai dizer assim: as pessoas costumam dizer que quando um carro freia, uma força de inércia atua sobre elas, jogando-as para frente. Essa afirmação está errada, pois essa tendência de continuar em movimento que a pessoa sente não é proveniente de um corpo, tá? Então, o que acontece? A tendência de continuar o movimento é próprio da inércia, tá? Próprio da inércia aí, ok? E o que é inércia, professor? A inércia é essa propriedade física da matéria, tá? Por que propriedade física da matéria? Porque a inércia ela está envolvida, intimamente envolvida, com a massa. Tá? A massa é a medida da inércia do corpo. A massa verifica o quão fácil ou quão difícil é tirar um corpo do seu estado de movimento. Tá? Quer seja repouso, quer seja movimento retilíneo e uniforme. Tá bom? Então, não é uma força adicional. Tá? A inércia é uma propriedade física da matéria. Bem, essa é uma questão de vestibular, como vocês percebem, e mesmo que você não tivesse alguma dúvida sobre, né, a questão da inércia, perceba que todas as outras, elas, né, seriam respostas erradas aí, né? Potencial gravitacional, par de ação e reação e o atrito, tá? Nós resolvemos essa questão, como ela estava na letra A ali, foi bem simples, né? Fui explicando, já assinalei ali, porque é a única que tinha a palavra inércia, né? E fui ler. Mas nós podemos resolver também por exclusão. Excluindo a B, C, D, só ficamos com a letra A, tá bom? Isso é o princípio de resolução de algumas questões da UniOeste, tá? E também de questões da Federal do Paraná e do Enem, quando perguntam coisas teóricas. Bem, continuando aqui, exercício 7. Segundo a primeira lei de Newton, é correto afirmar o quê? Vou começar da letra E agora, tá? Uma partícula com módulo, a direção e o sentido de sua aceleração constante tem a força resultando agindo sobre ela nula. Bom, a primeira lei de Newton não fala sobre aceleração, muito pelo contrário, ela fala sobre a aceleração igual a zero, né? Porque a força resultante é igual a zero. Então, não seria a letra I, né? A letra I aqui não tá legal, não. Uma partícula com a direção e o sentido de suas velocidades constantes tem força resultante agindo sobre ela nula.
Olha, se você tem uma partícula com a direção e o sentido, né, da velocidade constante, ok, mas está faltando a questão do módulo, tá? Tem que ter um módulo que garante que a força resultante ela é igual a zero, é o módulo, tá? E está faltando isso ali nesse texto, tá? Para ela ser a resposta correta. Letra C. Uma partícula com um módulo e o sentido de sua velocidade constante tem a força resultante agindo sobre ela nula. Tá, eu falei que na letra D estava faltando o módulo, agora na letra C está faltando a direção, né? Então, um vetor, gente, ele tem que ter tudo: módulo, direção e sentido, né? Letra B. Uma partícula com módulo de sua velocidade constante tem a força resultante agindo sobre ela nula. Não, só o módulo não. Aí entra naquela questão que eu havia comentado com vocês do movimento circular e uniforme. O movimento circular uniforme ele possui uma velocidade constante, porém a força resultante não é nula. Por quê, professor? Porque tem a tal da força centrípeta. No capítulo 5, que iremos iniciar na semana que vem, ele vai tratar justamente dessa força centrípeta, né, lá para o finalzinho, as forças que existem no movimento circular, e isso vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá bom? Mas é verdade que um corpo em movimento circular não podemos dizer que ele tem em todo o seu trajeto inércia, tá? Não está agindo, porque a força resultante ela é diferente de zero, tá? Letra A, então, né, professor? Que é o que sobrou. Uma partícula com o módulo, né? Olha nosso vetor. Módulo, direção e sentido, né? Da sua velocidade constante, né? Temos aqui velocidade constante, então, tem a força resultante agindo sobre ela nula. Isso mesmo, tá? Esse é o enunciado da primeira lei, tá bom? Força resultante é igual a zero, não tem aceleração, logo a velocidade é constante, tá? A velocidade é constante no seu módulo, na sua direção e no seu sentido, tá? Então a resposta correta aqui da 7 é a letra A, né? Da 6 também era a letra A. Vamos assinalar aqui. Exercício 8 agora, tá? No exercício 8 vai dizer assim: um rapaz está em repouso na carroceria fechada de um caminhão que desenvolve velocidade constante de 30 metros por segundo. Enquanto o caminhão se move para frente, o rapaz lança verticalmente para cima uma bola de ferro de 0,1 kg, 100 gramas. Ela leva um segundo para subir e outro para voltar. Desprezando-se a resistência do ar, pode-se afirmar que a bola caiu onde? Bem, aí vai cair exatamente naquilo que nós vimos no nosso último vídeo, né? Da pessoa no pula-pula dentro de uma cama elástica, né? Dentro de um caminhão, tá? Você percebeu que ela caía sempre no mesmo lugar, tá? Então, se esse rapaz lança verticalmente para cima bem certinho essa bola de ferro, ela certamente vai cair na mão dele, tá bom? Professor, e esse mundo de dados que ele coloca aqui, ele passa para a gente a velocidade, passa a massa, coloca o tempo de ida, tempo de volta. Então, gente, é bastante complicado, tá? Nós resolvermos um exercício e acreditarmos que todos os números que são dados devem ser usados, tá? Então, existirão exercícios que faltarão números, e aí você vai ter que, com 2, calcular um terceiro para depois chegar na resposta, tá? Ou você vai ter que, tipo, né, decorar ele, você vai ter que guardar na sua memória esse número, tipo, densidade, gravidade, né? Então são coisas importantes aí para, né, para serem guardadas. E pode ser o caso que ele passe uma quantidade de números, né, de informações, número, né, uma quantidade de informações que você acabe não usando, tá? E é o caso desse exercício e confunde bastante, tá? Pode ter certeza que alguém assinalou ali, né, porque você pode começar a brincar com os números ali, 30 vezes 0,1, né, vezes 2, 30 vezes 2 dá 60, né? 30 vezes, né, sei lá, vezes 0,1, alguém anota que é 30 metros, enfim, tá? Então, isso é bastante complicado. A resposta é letra E. Se o cara joga a bolinha para cima, cai na mão dele, tá bom? Exercício 8. Bom, a complicação desse exercício aí, apesar de ser do Cefet, o Cefet de Minas Gerais é igual tipo IF daqui, tá?
é que nós estamos estudando a inércia. Então, a gente já vai em cima da resposta, tá? Mas acredite, é um exercício de vestibular, tá? Então, a imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante. É uma informação importante para a gente aqui, tá? Velocidade ser constante. Que, em seguida, choca-se com um obstáculo e cai. A queda do garoto justifica-se devido a quê? Bem, o garoto, né, poderia ter parado, bateu ali e parou, né, junto com o skate. Só se o skate fosse um dispositivo tal que tivesse o quê? Um cinto de segurança, que é o que ele não tem, né? Então, ele continua o seu movimento. Por que ele continua o seu movimento? Letra D, pela força de atrito? Não. Pelo princípio da ação e reação? Também não. A ação de uma força externa? Não exatamente, né? Ele continua o seu movimento pelo princípio da inércia. O skate para por uma força externa, mas não é essa a razão dele continuar o seu movimento, tá? A justificativa dele continuar o seu movimento aí é o princípio da inércia, tá bom? É o princípio da inércia, mesmo porque o skate é barrado, né? Mas o garoto não. Então, a aplicação de uma força externa aí não valeu exatamente para o garoto, né? Ele continuou o seu movimento, tá bom? Seguindo aqui, exercício número 10, né? Então, um jogador de tênis, ao acertar a bola com a raquete, devolve para o campo adversário. Sobre isso, né, o que é correto afirmar? Então, letra A. De acordo com a segunda lei de Newton, a força que a bola exerce sobre a raquete é igual, em módulo, à força que a raquete exerce sobre a bola. Ele misturou, né? A segunda lei de Newton diz isso, quem diz é a terceira. Então, não é essa a resposta, né? Bolinha para aqui, não é. De acordo com a primeira lei de Newton, após o impacto com a raquete, a aceleração da bola é grande porque sua massa é pequena. Não, isso não tem a ver com a primeira lei de Newton. Talvez com a segunda, né? Pode ser que a força que a raquete exerce sobre a bola é maior que a força que a bola exerce sobre a raquete. Bom, aí já violou a terceira lei de Newton, né, da ação e reação. D. A bola teve seu movimento alterado pela raquete. A primeira lei de Newton explica esse comportamento. Né? Em que sentido? Em que um corpo ele vai manter o seu estado de movimento até que uma força se oponha. Quando uma força se opõe, aí ele então altera, né, o seu movimento. Então a resposta seria a letra D. Por que não a letra E? Conforme a segunda lei de Newton, a raquete adquire em módulo a mesma aceleração que a bola. A mesma aceleração não, você pode dizer pela terceira lei de Newton que a força é igual, né, aplicada na bola, aplicada na raquete, mas a aceleração ela dependerá da massa, tá? Então a letra E ela também estaria errada, tá? Também está errado, está errado. 11. Considere que um corpo de massa m está sujeito à força de ação de uma força F, que faz com ele se desloque em um eixo vertical em sentido oposto ao sentido da gravidade G. Tá? Então, o que está acontecendo aí? Um corpo, tá? Um corpo aqui com uma massa M, certo? E ele está se deslocando no eixo vertical no sentido oposto à gravidade. Então, ele está subindo aqui, tá? Então, existe uma força aplicada sobre ele e ele está subindo, tá bom? Só que esse corpo, ele está se movimentando com uma velocidade constante. Ah, professor, uma velocidade constante? Bom, o que isso quer dizer? Tá? Então, um corpo, tá? Um corpo aí, ele possui uma força. Se ele tem uma certa massa, tá? Ele possui aqui, deixa eu mudar um pouquinho aqui a espessura do meu pincel. Isso, vou ficar um pouquinho maior, um pouco menos opaco. Isso. Então, existe uma força apontada para baixo aqui. A essa força nós chamamos de força peso.
Tá? Então tem uma força-peso apontado para baixo. Ah, professor, faltou a setinha de vetor aqui. Faltou, tá? Não critica o desenho do professor, tá? E a força F, né, que faz com que ele se desloque, ela atua aqui em cima, né? Então tem a força F que está atuando aqui em cima. Ok. Gente, se a velocidade é constante, qual a relação entre essas duas forças aqui? Tá? Vamos ver então as alternativas. 11, letra A. A força F é maior que a da gravidade. Quando ele fala força da gravidade, a gente está falando da força peso, tá bom? Guarde isso. Então não é verdade, né? Tem que ser igual. Se a velocidade é constante, é porque a força resultante que atua sobre esse corpinho aí, tá? A força resultante, ela é igual a zero, tá? A força resultante é igual a zero. Letra B, a força resultante sobre o corpo é nula. É interessante, né? A força resultante sobre o corpo, ela é igual a zero, né? Já que a velocidade ela é constante. Vamos ver se as outras estão falsas. A força F é menor que a da gravidade. Bom, se fosse menor, ele não subiria. Letra D, a diferença entre os módulos das duas forças é diferente de zero. Não deu mesmo, né? É a letra D a resposta correta para a gente aqui, tá bom? A força resultante que atua sobre o corpo, ela é igual a zero. Ah, professor, mas se eu achei uma resposta correta, eu não preciso ler as outras? Olha, eventualmente não, tá? Mas pode ser o caso que o gabarito, né, do vestibular esteja errado, sabe, gente? Então, assim, é bastante importante. Se você resolveu ler um exercício e de repente, assim, né, tá com... Tipo, ah, professor, pode ser que, né, o gabarito esteja errado. Então é importante, né, você, às vezes, acreditar no teu taco ali e fazer uma análise depois de vestibular de todas as questões, tá? Entrar com recurso, tudo mais aí, ok? Bom, exercício 12 agora. O exercício 12, tá? É um poema aí, Trem de Ferro, tá? E ele deve ser lido, né, imitando o barulhinho do trem, tá? Tipo esse café com pão, café com pão, café com pão, né? Pede Maria, que foi esse maquinista? Como se fosse um apito, tá? E é claro que o professor não tem esse dom, né? Meus dons aí para a leitura de um poema são um pouco curtos, tá bom? Mas a ideia é essa, tá bom? É uma bandeira da ritmo e musicalidade ao seu poema Trem de Ferro, imitando sons produzidos por um trem, tá? E aí ele diz, né, agora sim café com pão, agora sim voa fumaça, corre cerca, ai seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso muita força, trem de ferro, é como se ele estivesse subindo, né, estivesse passando um alto e agora ele cai, né? Cai não, desculpa, né, agora ele está descendo, né, foge bicho, foge povo, passa ponte, pode, né, passa pasto, e aí nesse compassado, enfim, tá bom? Depois vocês leem aí, fica um pouco melhor. Bem, o que vai acontecer aqui nesse poema, né? No poema, o referencial escolhido por Manuel Bandeira, de acordo com a física clássica, não é ideal, pois interpretamos forças falsas em alguns objetos que de fato não as sofrem. Suponha que a estrada de ferro é retilínea e que a força que move o trem refere-se a uma força resultante e diferente de zero. Opa, quando esse negócio aparece aqui é importante a gente grifar, tá? Força resultante e diferente de zero. Tendo como referencial o foguista, sentado em sua cadeira na cabine da locomotiva, deve-se interpretar o trem em... Olha, o foguista, né, o cara que vai alimentar então ali a fornalha desse trem a vapor, para ele o trem está em repouso, tá? Para ele o trem está em repouso aí, não há movimento algum, tá? E o poste citado no verso passa-poste, bem, se existe uma força resultante que é diferente de zero, então eu posso dizer que a aceleração ela também é diferente de zero. Quando a minha aceleração ela é diferente de zero, eu tenho uma velocidade que é uma velocidade variável, tá? Então a velocidade está aumentando
né, em algum momento aí, né? Então, as expressões que completam corretamente a frase anterior, na ordem que aparece, são letra A. Isso não tem nem que fazer análise, tá? Então, para o foguista, o trem está em repouso e o poste ali passa com velocidade do tipo variável, tá bom? Bem, essa foi a parte então dos exercícios de inércia, tá? E continuamos daqui a pouquinho com os exercícios de segunda lei de Newton.